Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, 1 Reis, capítulo 18, Elias apresenta-se diante de Acabe. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva à terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água, e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E ele disse: Eu sou. Vai e dize ao teu senhor: Eis que Elias está aqui. Porém ele disse: Em que pequei, para que me entregues na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse ir em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. E agora dizes tu: Vá e dize ao teu Senhor: Eis que aqui está Elias? Poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu Senhor o que eu fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e os sustentei com pão e com água? E agora dizes tu: Vai, dize ao teu Senhor: Eis aqui Elias, ele me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que de veras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. Elias e os profetas de Baal. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou ao povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre o fogo e sobre a lenha. E o ponham sobre a lenha, porém não coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre ele a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro,
porque são muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não coloquem fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que está em alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor ao altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então tomou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E ele disse: Enchei de água os 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E fizeram a segunda vez, e ele disse: Fazei a terceira vez. E eles fizeram, de maneira que a água corria ao redor do altar e encheu a vala. E sucedeu que, no momento de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum se escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao servo: Sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, porque a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os seus lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. 1 Reis, capítulo 19, Jezabel ameaça a Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Assim me façam os deuses
e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Que vendo ele se levantou e para escapar com vida foi, chegando a Berseba, que é Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e disse: levanta e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar. E o anjo do Senhor tomou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Elias no monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança. Derrubaram os altares, mataram os profetas à espada, só eu fiquei, e agora buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, todavia que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei em Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou as juntas de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. 1 Reis capítulo 20, guerra entre Acabe e o rei da Síria. E também Hadad, o rei da Síria, juntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis e cavalos e carros, e subiu e cercou Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, ao rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres e os melhores de teus filhos serão meus. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho.
E tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Enviei-te na verdade mensageiros que disseram: Tu me has de dar tua prata e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e a casa dos teus servos, e há de ser que tudo que de precioso tiver, eles tomarão consigo e levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disse: Notai agora e vede como este homem procura o mal, pois mandou pedir-me as mulheres, os meus filhos, minha prata e meu ouro, e eu não neguei. E todos os anciãos e o povo lhe disseram: Não lhe des ouvido, nem permita isso. Por isso disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir ao teu servo farei, porém isto não posso fazer. E voltaram os mensageiros e lhe levaram a resposta. E Ben-Hadad enviou a ele mensageiros dizendo: Assim me façam os deuses, e outro tanto que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: Dizei-lhe, não se gabe quem se cinge das armas com aquele que as descinge. E sucedeu que, ouvindo ele essas palavras, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e disse: Assim diz o Senhor: Viste toda essa grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: Por quem? E ele disse: Assim diz o Senhor: Pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? E ele disse: Tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois contou o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia. E Ben-Hadad estava bebendo, embriagando-se nas tendas, ele e os reis, e os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad enviou espias que lhe deram avisos, dizendo: Saíram de Samaria alguns homens. E ele disse: Ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivo, e ainda que a peleja, tomai-os vivo. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles feriram cada um seu adversário. E os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, o rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e disse: Vai, esforça-te, atenta e olha o que has de fazer, porquanto no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejamos com ele em campo raso, e por certo veremos se são mais fortes ou não. Faz isto, pois, tira os reis cada um do seu lugar e substitui-os por capitães. E forma outro exército igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo. E os fazem então ao campo, carro por carro, e peleja, e veremos se não somos mais fortes que eles. E deu ouvido à sua voz e fez assim. E sucedeu que, passado 1 ano, Ben-Hadad passou em revista os sírios e subiu a Afeque para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se passou em revista e, providos de víveres, marcharam contra eles, e os filhos de Israel acamparam-se defronte deles como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales.
Toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram acampados uns de frente aos outros, e sucedeu que ao 7º dia a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé em um único dia, e os restantes fugiram a Afé, que é a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. E Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, escondendo-se de câmara em câmara. Acabe vence os sírios. Então lhe disseram os seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos e cordas nas cabeças e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então cingiram sacos aos lombos e cordas nas cabeças e foram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse Acabe: pois ainda vive? É meu irmão. E aqueles homens tomaram isso por bom presságio e apressaram-se a apanhar a sua palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive? E ele disse: vinde, trazei-mo então Ben-Hadad. E Ben-Hadad foi a ele, e ele o fez subir no teu carro. E disse ele: as cidades que meu pai tomou do teu pai te restituirei, e faze para ti em Damasco como meu pai fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com essa aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro: pela palavra do Senhor, ora, fere-me. E o homem recusou a feri-lo. E ele disse: por que não obedecestes a minha voz e a voz do Senhor? Eis que em te apartando de mim, um leão te ferirá. E como ele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse: fere-me. E aquele homem deu-lhe um golpe, ferindo-o. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinza sobre os olhos. E sucedeu que, passando o rei, chamou ele ao rei, dizendo: teu servo estava no meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, trouxe-me outro homem e disse: guarda-me este homem. Se vier a faltar, será a tua vida em lugar da dele, ou pagarás 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando teu servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. Então o rei de Israel disse: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu: era um dos profetas. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão do homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do teu povo. E foi o rei de Israel para sua casa desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre.